Olá, amigos do canal Roteiro Espírita. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Estamos reiniciando o estudo dirigido do Livro dos Espíritos. Conforme dissemos no nível de apresentação, hoje iniciaremos o estudo tratando do livro 2, no primeiro capítulo, em que Kardec vai tratar exatamente sobre a origem dos espíritos e sua natureza, para que nós tenhamos uma compreensão mais estendida desta realidade. Portanto, desde já, desejamos a todos que sejam bem-vindos e que a gente possa tirar proveito desse momento de aprendizado. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar sobre do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E o primeiro capítulo ele vai se referir e vai chamar como sendo dos espíritos, porquanto o objeto de estudo de Allan Kardec foi exatamente os espíritos. Nesse capítulo 1 do livro 2 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter como subtemas, vejamos, origem e natureza dos espíritos, mundo normal e primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos e a primeira ordem, espíritos puros. Além disso, Kardec ainda trata sobre a progressão dos espíritos e anjo e demônios. Todos esses temas fazem parte do primeiro capítulo do livro 2 do Livro dos Espíritos. Hoje, particularmente, nós vamos tratar sobre a origem e natureza dos espíritos. Conforme dissemos também no primeiro vídeo, nós não vamos aqui tratar de todas as perguntas e respostas referentes a cada um desses subtemas, porque o tempo não daria e se tornaria muito extensivo. Mas como nós vamos estar no chat discutindo também durante a apresentação, em alguns momentos podemos nos referir àquelas perguntas que não foram tratadas aqui no estudo dirigido. Particularmente, nós escolhemos 3 perguntas, porque cada subtema nós vamos escolher no mínimo 3 perguntas. As que nós escolhemos e que estamos chamando de questões-chave são as seguintes: a 76, 78 e 83. Lembrando que esse primeiro item, ou o primeiro subtema, origem e natureza dos espíritos, Kardec vai tratá-lo a partir das questões 76 a 83. Portanto, vejamos o que Kardec questiona na primeira questão escolhida por nós. Na questão 76, Kardec então questiona: que definição se pode dar dos espíritos? E é algo muito importante para o nosso entendimento, porquanto é a partir desse ponto inicial em que nós vamos ter uma compreensão exata e mais dilatada a respeito da nossa própria realidade e identidade espiritual. Então, que definição se pode dar dos espíritos? Ao que os espíritos disseram a Kardec. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Já nesse ponto, a gente pode considerar que Kardec já retrata de 2 realidades aparentemente diferentes, mas que estão interligadas, que é o mundo espiritual e o mundo material. Esse primeiro é o mundo verdadeiro, real, de onde nós saímos e para onde nós retornaremos. Esse que ele considera como mundo material é o mundo das formas, no qual ora nós nos encontramos, que mais cedo ou mais tarde haveremos de deixá-lo pelo processo natural da morte e retornar ao mundo primitivo, que é o mundo dos espíritos. E ele ainda vai fazer uma colocação, uma nota de rodapé, onde ele considera a palavra espírito, nesse caso específico,
é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Isso porque nós vamos ver, quando estudarmos o primeiro livro do Livro dos Espíritos, que Kardec ele faz uma distinção entre espírito escrito com E minúsculo e o espírito escrito com E maiúsculo. Todas as vezes em que nós nos referimos ao espírito com E minúsculo, quer dizer o princípio inteligente do universo, no qual Deus cria o que Emmanuel chamou no livro A Caminho da Luz como sendo a mônada, que é o ponto elementar criado por Deus, que lança a matéria e a partir daí jamais será destruído. É o princípio inteligente do universo, que através dos reinos vai fazendo o seu processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, até poder chegar ao reino nominal, no qual ele se torna então espírito com E maiúsculo, que somos nós, seres inteligentes da criação. Então, ao tratar nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai se referir sempre ao espírito com E maiúsculo, que somos nós, seres inteligentes da criação. Mas dando seguimento, ele ainda questiona, e aí é a questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E essa pergunta é muito interessante porque nos faz pensar a respeito da nossa própria criação, algo que certamente, pelo nosso estágio evolutivo, não nos é dado compreender e entender na toda a sua grandeza e magnitude. E os espíritos assim responderam a Kardec: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Até porque, se Deus tivesse sido criado por um outro ser, por um outro elemento ou entidade, este seria, então, verdadeiramente Deus, e não aquele que ora nós chamamos como Deus. Mas, na verdade, Deus cria a todo momento e a todos os instantes, porque Ele, pelo seu impulso do amor, ainda hoje trabalha no processo da criação do universo. Tudo que está concebido dentro do universo é uma criação divina. Mas ele ainda segue: quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. E esse é um ponto também que merece um destaque, porquanto muitos de nós acreditamos que os espíritos sabem tudo, mesmo aqueles que o ajudaram, no caso a Kardec, na constituição do Livro dos Espíritos e em toda a obra da doutrina espírita. Porque o estágio de evolução desses espíritos, de muitos deles, ainda não é permitido saber de todas as coisas. Porque na questão 17 do Livro dos Espíritos, eles disseram a Kardec que nos falta ainda um sentido, que certamente não adquiriremos nessa encarnação, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Entretanto, Jesus, que é esse espírito maior que a Terra concebeu, esse sim tem um conhecimento de todas as coisas. Daí porque ele ter dito que eu e o Pai somos um. Ele foi a representação mais fiel e fidedigna de Deus na Terra. E todo conhecimento ele tinha referente à lei de Deus. Mas ainda ele vai considerar: pode-se dizer que não tivemos princípio, se quereis com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. É aquela citação que eu fiz recentemente, quando Jesus, em se tratando daquela passagem da pluralidade dos mundos habitados, ele vai considerar que eu trabalho e o meu Pai trabalha ainda hoje. Ou seja, Deus ininterruptamente ainda hoje trabalha dentro da sua criação. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério.
ou como algumas religiões chamam, o mistério de Deus. Porque não nos é dado saber esse mistério. Ainda não temos condições desse entendimento dilatado em torno dessas verdades libertadoras. Na questão 83, para nós seguirmos um pouco mais, Kardec, além de fazer a pergunta, ele faz um complemento que merece também a nossa atenção. A pergunta refere-se ao seguinte: os espíritos têm fim? Será que eu e você e todos nós, criados por Deus, teremos um fim? Seremos de fato e totalmente destruídos, como destruído é o nosso corpo físico? E os espíritos responderam a Kardec: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência no nosso estágio de evolução. Mas antes de seguirmos a resposta, eu queria voltar um pouquinho mais, porque Kardec ele vai melhor se fundamentar para fazer com que a pergunta 87 e 83 ela tenha uma compreensão mais adequada. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa ter fim. Quando Kardec trata desse ponto, é porque ele vem tratar da ideia espiritualista do panteísmo, em que depois da morte o espírito ele retorna ao todo. Nesse sentido, dá uma ideia de ter por termo, fim, acabado o espírito. Então ele vai se estruturar nas suas considerações para melhor formular a questão se os espíritos eles têm fim. Então, voltando à resposta, que na parte primeira que já lemos, ele vai considerar: há muitas coisas que não compreendeis, dizem as entidades benfeitoras, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Porque mesmo os espíritos que compilaram, junto com Kardec, a obra da doutrina espírita, não podiam dizer tudo, ainda que eles soubessem. E muitos deles não tinham ainda essa visão dilatada em torno desses mistérios de Deus. Porque somente almas ou espíritos mais aquinhoados desses valores, dessas virtudes, lhes são dadas a possibilidade de compreensão. Nós outros, que ainda nos encontramos na faixa etária da evolução de mundos como o nosso, daí porque estamos neles, de mundos de provas e expiações, não nos é dado saber de todas as coisas. Mas o pouco que já temos já é o bastante para compreendermos e termos uma ideia desse processo da evolução pelo qual todos nós passamos. Então, essas três perguntas aqui feitas e apresentadas de uma forma até certo ponto aligeradas, nos dá uma ideia e uma concepção mais estruturada da origem e da natureza dos espíritos, em que pese que essas outras que compõem essa parte do subtema do primeiro capítulo também tragam algumas outras considerações importantes. Então, qual seria o resumo desse subtema? É que nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Teremos um fim do ponto de vista, se assim quisermos, das nossas reencarnações em mundos inferiores, em mundos na condição momentânea de provas e de expiações. Mas é certo que um dia venceremos dentro dessa trajetória evolutiva
na qual todos iniciamos na simplicidade, na ignorância, para atingirmos a condição de espíritos perfeitos, tal qual disse Jesus um dia, nos propondo a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Isso demanda tempo, isso implica em dedicação, em renúncia, em conhecimento da lei e tudo mais quanto nos é necessário para empreendermos esta caminhada da evolução pela qual ora nos encontramos. E a doutrina espírita, enquanto essa terceira revelação, vem justamente para nos impulsionar a esse movimento de progresso e de evolução. Daí porque vemos no mundo das formas, no qual nos encontramos na Terra, essa diversidade de valores, de princípios, de características de espíritos, porque no nosso mundo nós encontramos espíritos do quilate de uma Mahatma Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce e tantos outros aquinhoados de virtudes celestiais que durante esta romagem terrena se dedicaram à prática do bem, do amor, da caridade, enquanto que outros, igualmente e inversamente, se dedicaram aos vícios, à violência, à agressividade, à morte, às paixões, aos vícios. Um exemplo do Adolfo Hitler, tão citado muitas vezes quando falamos sobre isso, mas além dele, tantos outros que assim se permitiram por escolha, porque quando chegamos à condição de espíritos com E maiúsculo, nós nos encontramos naquela faixa etária de escolhermos o caminho que queremos para a nossa evolução. Qual a nossa destinação? E como diz a doutrina, e fundamentando-se no pensamento de Jesus, a escolha ela é livre, mas as consequências serão obrigatórias mediante as escolhas feitas. Portanto, é preciso que nós compreendamos, entendamos esse movimento para, em cada reencarnação, investirmos no nosso processo de burilamento moral e espiritual, uma vez que a doutrina tem como mote, tem como objetivo o progresso moral dos espíritos vinculados e encarnados na Terra. Para a gente finalizar, eu ainda trago, e a cada encontro encerraremos sempre com uma citação de Allan Kardec, que esteja associado ou próxima ao tema em que estamos trabalhando. Kardec traz então: os seres materiais constituem um mundo visível ou corporal, os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Nesse sentido, podemos então entender por que quando desse primeiro capítulo, em que vai tratar sobre a origem e natureza dos espíritos, ele considera os seres corpóreos, materiais, ou incorpóreos, extracorporais ou invisíveis. Porque essas duas realidades existem, se interpõem, se interligam e convivem ora harmonicamente e ora não tão harmonicamente. E é a nossa evolução, a nossa moralidade, o nosso empenho em viver as leis de Deus de forma reta é que vai nos aproximar daqueles que nós acreditamos serem espíritos bons, que se encontram na segunda escala ou na segunda ordem da escala espírita, que veremos daqui mais a alguns encontros. No mais, nós agradecemos a todos vocês pela presença, pela participação. Vamos estar no chat apresentando, ouvindo as colocações e dando as nossas contribuições adicionais. Esse material será postado e apresentado agora na próxima terça-feira, quando estaremos juntos online, discutindo e trabalhando um pouquinho essa temática. Muita paz, muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe agora e sempre.